o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O relator do projeto de lei que disciplina a contribuição previdenciária para motoristas de aplicativos, deputado federal Augusto Coutinho, sugere alíquotas menores para trabalhadores e uma taxa maior de recolhimento pelas empresas de aplicativos. O projeto de lei, como conta agora o repórter Carlos Silva, está tramitando na Câmara Federal. O projeto de lei que trata sobre a regulamentação das atividades e principalmente da contribuição previdenciária para motoristas e aplicativos continua tramitando na Câmara dos Deputados. O texto, que gera muita polêmica, passa pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. O parecer do deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, propõe a redução do valor da contribuição dos trabalhadores para a Previdência Social numa tentativa de diminuir as resistências da categoria, mas sugere, ao mesmo tempo, elevação da alíquota a ser paga pelas empresas. Essa medida, de acordo com o relator, é uma tentativa de evitar a perda de receitas para a Seguridade Social, embora tenha limitado a contribuição máxima por mês. O texto original, enviado pelo Poder Executivo, estabelece que o trabalhador contribuiria com 7,5% sobre 25% do faturamento obtido, o que visa descontar os gastos com o veículo e combustível, e que a empresa pagaria 20% sobre o salário base da contribuição do motorista. A proposta do relator é de que o trabalhador passe a contribuir com 5% e a empresa com 22,5%. As mudanças na vida dos trabalhadores de aplicativos mexem com a vida de milhares de cearenses, tanto na Grande Fortaleza quanto no interior do estado. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. O Brasil tem pelo menos 1.200.000 motoristas de aplicativos. No Ceará, tem uma parcela desses profissionais que trabalham em uma jornada extenuante. Muitos vão além das 12 horas diárias de trabalho. É um trabalho cansativo, exaustivo e o que chama a atenção, boa parte desses profissionais não tem cobertura previdenciária. É importante dizer, Marcos Sulan, que sempre quando há imposição, há reação. Ou seja, esse projeto de lei impõe regras, normas, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas de aplicativos. E como a corda estica de um lado e de outro, o debate é importante para a Câmara Federal, para o Congresso Nacional, avançar na instituição de normas que sejam boas para os motoristas de aplicativos e que não os deixe fora da proteção previdenciária, ou seja, daquele chamado guarda-chuva previdenciário. Esse contingente populacional desperta a atenção do governo federal porque está fora, repito, em sua grande maioria, das regras dos benefícios da Previdência Social e muitos não contribuem sequer na condição de microempreendedores individuais. São trabalhadores que não têm essa proteção, que não têm, por exemplo, um auxílio-doença ou um auxílio-acidente quando se envolve em algum tipo de acidente ou mesmo, para o futuro, não têm direito à aposentadoria porque não estão contribuindo para o INSS. Jornalista Luzenor de Oliveira, embora com a reação desagradando aí tanto a motoristas quanto às empresas de aplicativos, as regras que estão sendo propostas dão sim uma cobertura previdenciária para quem trabalha nessa área, né, Luzenor? Sem dúvida, Marcos Sulan. A você, ouvinte, internauta, que trabalha nesta área, tanto na região metropolitana de Fortaleza quanto em cidades do interior do Ceará, é importante que você reflita sobre esse projeto de lei, sobre a necessidade de você ficar, tanto você quanto a sua família, sob o guarda-chuva da Previdência Social. Não dá para ficar distante nem fora da condição de segurado ou segurada do INSS. Repito, quando você contribui para a Previdência Social, você está protegido com o auxílio acidente, com o auxílio doença e também com a aposentadoria, nas condições, nas regras impostas pela legislação brasileira. E outra, em caso de óbito,
fato de quem está segurado ou segurada na Previdência Social, fica a pensão como proteção financeira para os filhos e para companheiras ou companheiros. Então é importante que você faça essa reflexão. Claro, Marcos Furlan, que quando a gente vai meter a mão no bolso para pagar uma conta, sempre tem uma reação, mas no caso da Previdência Social, não dá para ser indiferente, não dá para ficar distante dessa cobertura que o INSS nos dá. E mesmo que alguns digam, não, mas o INSS está quebrado, a Previdência está falida, não é bem assim. Nós temos uma Previdência que enfrenta instabilidade, desequilíbrio nas contas, mas ainda é, no presente e no futuro, a proteção que milhões de brasileiros têm. E nesse caso específico dos trabalhadores de aplicativos, motoristas de aplicativos, fazer um registro que nesse projeto de lei não estão contemplados os entregadores que trabalham também por meio dessas plataformas. E nessa área da Previdência Social, eu quero chamar de volta aqui o Carlos Silva, que traz uma informação. Os números mais atualizados do governo federal apontam que entre os meses de janeiro e maio deste ano, cresceu o número de pedidos de BPC, benefício de prestação continuada, o que implica em 2024 um gasto extra de 577 milhões de reais para a Previdência Social. Carlos Silva. O aumento no número de concessões do BPC, benefício de prestação continuada, abriu uma queda de braço entre os ministérios da Previdência Social, do Desenvolvimento Social e do Planejamento. O governo federal projeta uma revisão até dezembro de 2024 por recomendação do TCU, Tribunal de Contas da União, de 780 mil benefícios de prestação continuada. A fiscalização atingirá as pessoas que não foram chamadas para a revisão dos dados cadastrais nos últimos 4 anos. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou, em declaração publicada pelo jornal O Globo, que não existe operação pente fino e que a pasta está seguindo a rotina dentro da normalidade. Na contramão, a equipe econômica, que é ligada ao Ministério do Planejamento, vê a necessidade de um exame amplo do cadastro de beneficiários, que cresceu acima da média nos últimos meses. Já o Ministério da Previdência Social, por sua vez, diz ser responsável apenas pelas perícias médicas de quem já recebe o auxílio. Mesmo com os conflitos entre auxiliares, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diante da pressão por um ajuste nas contas públicas, tem adotado o discurso de revisar benefícios a quem recebe sem ter o direito. Os números do governo federal apontam que entre janeiro e maio deste ano, 351.800 pessoas passaram a receber o BPC, o que representa um gasto extra de 577 milhões de reais em 2024. Com redação do Ceará Agora, Carlos Silva. Nós damos ênfase com frequência aqui no Jornal Alerta Geral a essa agenda previdenciária porque são informações importantes para milhões de brasileiros, milhões de cearenses, porque no Ceará nós temos mais de 1,5 milhão de pessoas que são dependentes da Previdência Social, sejam segurados e seguradas que têm aposentadorias urbanas, rurais ou outros auxílios, como por exemplo também o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é pago a pessoas com 65 anos de idade ou a deficientes. O BPC é pago quando dentro de casa a renda per capita, ou seja, a renda por pessoa é inferior a 1/4 de salário mínimo. E nos últimos meses o governo federal notou um avanço na concessão do BPC. São muitos benefícios concedidos diretamente de forma administrativa pelo INSS ou pessoas que têm esse benefício pedido negado no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social, recorrem à Justiça Federal e a Justiça Federal os concede o BPC. Esses números trazidos pelo Carlos Silva mostram que há sim uma preocupação entre os técnicos do governo federal com o aumento repentino dessas despesas. E o governo, por recomendação do TCU, Tribunal de Contas da União, vai fazer, já está em andamento essa operação pente fino para
filtrar quem está recebendo o benefício, o BPC Loas, de forma legal, regular. Quem estiver fora dos padrões, ou seja, se uma pessoa em determinada residência tem uma renda per capita além de 1/4 de salário mínimo, esse benefício certamente será cortado. Em outros casos, pessoas que podem estar acumulando o BPC com uma renda formal, também há risco de suspensão desse benefício. O governo está de olho e é importante para você, ouvinte, internauta, beneficiário do BPC, que tem todas as regras legais, regulares, não se preocupar porque a tesoura não vai atingi-lo ou atingi-la. Nós sempre, repito, estamos dando ênfase e abrindo espaço para esclarecer à população essas informações, as normas, as regras da Previdência Social. Quero lembrar a você que neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, tem o Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, com a participação do professor e advogado Paulo Bacelar, esclarecendo e orientando aos ouvintes que nos mandaram ao longo da semana perguntas e dúvidas sobre os benefícios da Previdência Social. E daqui a pouco tem muito mais. Jornalista Beto Almeida, bom dia!